Dê poder a um homem e descobrirá quem ele realmente é. Grandes palavras ditas por Maquiavel circulam em grande parte o filme Joker, lançado em 2019, que traz à tona a vida de Arthur Fleck, um homem com distúrbios mentais que é constantemente humilhado pela sociedade e que mais adiante se torna um dos vilões mais sádicos e psicopatas de toda a DC Comics, e talvez de todas as franquias de quadrinhos e filmes já lançados. Mas quando ouso afirmar que as palavras de Maquiavel circulam a obra, não digo que essa frase atua somente de maneira direta à trama. Claro que em pequenas partes condizem sim com a mentalidade das pessoas denominadas importantes pela sociedade, pois devido a esse título as mesmas se tornaram extremamente hipócritas, a ponto de dizer que qualquer outra pessoa que não atingiu certo patamar de prestígio perante a sociedade automaticamente se torna invejosos por querer estar no lugar das pessoas que conseguiram tal feito. Essas palavras foram ditas pelo próprio Thomas Wayne e de certa forma contribuíram em grande parte para o desenvolvimento roteirístico, já que as mesmas motivaram em grande parte a revolta de classes consideradas inferiores por Thomas. Mas quando digo que a frase imposta por Maquiavel atua no desenvolvimento da história, não é só de uma maneira direta, mas indireta também. Eu quero dizer que a mesma trabalha de forma antagonista. Afinal, a mesma foca no principal antagonista de toda a série de filmes e quadrinhos do Batman, e vale ressaltar que a própria história do Batman é resumida nas atitudes do homem ao possuir poder. O Batman, assim como seu pai, é um homem que recebe poder em suas mãos, só que, diferente do mesmo, ele demonstra possuir valores. Ele ajuda a sociedade e tenta melhorar Arkham City de uma forma que seu pai jamais pensou em fazer. Ele é um homem que possui o poder em suas mãos e descobriu ser alguém verdadeiramente bom, que anseia fazer o bem. Eu particularmente considero Batman e Coringa a principal dupla de herói e vilão de todas as histórias de super-heróis já lançadas. Agora, por quê? Por que eu penso dessa forma justamente com Batman e Coringa? Vem comigo que você vai entender isso agora. Arthur Fleck, um homem com problemas mentais que vive em uma sociedade caótica e por conta desse problema e da diferença de classes, o mesmo é constantemente passado para trás pelos outros cidadãos, que o obrigam a agir normalmente mesmo com todos sabendo que ele não é alguém particularmente normal. Depois de ser ridicularizado a vida inteira, o mesmo acaba surtando e levando à tona o seu verdadeiro ser, alguém que até ele mesmo desconhecia, um homem frio que mata aqueles que o fizeram mal sem ter nenhum tipo de arrependimento ou piedade. Em suposição, ele acabou se mostrando como o homem que realmente é, assim como Bruce Wayne fez eu perceber que podia fazer a diferença e realizar a mudança de, Bruce Wayne para o tão amado Batman que conhecemos. Só que diferente do Batman e Thomas Wayne, que mostraram o seu verdadeiro ser ao possuir e perceber o poder em suas mãos, Arthur Fleck transitou para o seu ser que até o momento não tinha sido revelado de uma forma diferente. Arthur, ao agir contra aqueles que o tratavam como inferior, foi considerado um herói pela sociedade pelo fato dele simplesmente agir. Mesmo não tendo poder socialmente falando, mesmo sendo considerado inferior, ele mudou após transformar o desprezo daqueles que o faziam mal em puro ódio, e provou que classe social não quer dizer exclusivamente objeção ou inferioridade. Quer dizer, não quando você possui um revólver em suas mãos. Todos sabemos que um homem ao possuir poder derruba totalmente sua máscara de valores, e por conta disso mesmo atua muitas vezes como um falso moralista. E isso, meus amigos, nós vemos de sobra na política com falsos projetos e atuações que no fim são apenas para benefício próprio. As atitudes do Coringa no trem mostram justamente o oposto. O que acontece quando um homem percebe que não possui voz de igualdade por simplesmente nunca ter possuído poder em alguma coisa? O que acontece quando o homem percebe que o resto de sua vida se resume apenas em ser subjugado como inferior, alguém rejeitado por todos a vida toda, até chegar no momento de refletir se ele realmente existe? Se ele tem um papel diante da sociedade ou é só um saco de pancadas que, depois de utilizado, é apenas jogado fora? Essa é a vida de Arthur Fleck, um homem que nunca experimentou poder nem mesmo igualdade, a ponto de se sentir como se não fizesse parte de algo, e por conta disso ele acaba se revoltando e mostrando quem ele realmente é. Ou melhor, quem ele realmente se tornou para ser notado ao longo de uma vida de pensamento de inferioridade. Eu vou ser sincero pra vocês, eu me tornei completamente apaixonado por séries que retratam personagens baseados no niilismo. E pra você que não sabe o que é niilismo, é uma doutrina filosófica que valoriza o nada. Pessoas que simplesmente desacreditam no sentido de fé, crença ou a própria existência pessoal, usando constantemente a reflexão de qual o sentido de tudo. E embora esse termo pareça bem distante, muitos personagens, principalmente da cultura pop, cultivam essa ideologia ao longo dos roteiros. Personagens como Rick da série Rick and Morty, Shoya Ishida, no qual eu já fiz um vídeo sobre, meu favorito BoJack Horseman e Arthur Fleck, antes de se tornar o icônico Coringa que conhecemos. É claramente perceptível no roteiro as fortes tendências de Arthur ao próprio niilismo, já que o objetivo que ele tomou como sentido principal para sua vida não era nem mesmo seu. A Somel diz que ele teria que trazer alegria e risos para o mundo, e o mesmo aderiu àquela identidade por não esperar nada mais de si mesmo. E ao perceber que a sociedade nunca riu de suas piadas, mas sim dele por ser quem ele é como uma forma de deboche, o mesmo acabou enlouquecendo e mostrando qual era realmente o seu propósito, aquilo que o fazia se sentir parte de um bem maior. Ele se tornaria um agente do caos, e aquilo finalmente o deu liberdade pela primeira vez na vida, o transformando de Arthur Fleck, um niilista cheio de crises existenciais, para Joker, um agente do caos que finalmente vê o sentido nas coisas, mesmo que o sentido encontrado pelo mesmo seja fazer tudo aquilo que lhe fez mal pegar fogo.
Repare que ele saiu daquela percepção antiga e ele saiu não por receber poder em suas mãos perante a sociedade, mas porque cansou de tentar fazer parte da percepção do bem, resto. Ele percebeu que nunca seria aceito e começou a remar no sentido contrário da correnteza, no sentido que ele seria notado, algo que foge da igualdade que todos buscavam, e isso o tornou único e poderoso por conta disso. Ele se tornou perceptível, só que por meios diferentes, o tornando alguém a patamar de estar perante ao Batman, como dois lados de uma mesma moeda, um revelando o bem, que no caso é o Batman, e o outro revelando o mal, que é o Joker. Um com atitudes tomadas a perceber que poderia fazer a diferença com a superioridade que naturalmente tinha, e o outro a perceber que jamais seria tratado com igualdade ao perceber que desde pequeno sua condição psicológica o punha como inferior perante as pessoas consideradas normais.